Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos os que estão aqui e aqueles que estão conosco pela internet. Graças a Deus por mais uma semana e por este momento que temos para juntos cultuarmos ao nosso Deus. Gostaria de pedir aos irmãos que os que puderem ficassem em pé e vamos ter uma palavra de oração neste momento para iniciarmos o culto desta noite. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela tua grandeza, pela tua misericórdia, porque tu és um Deus vivo e verdadeiro. Amém. Nós estamos aqui para te servir. Ó Pai, abra os nossos corações para te louvarmos com alegria, para que entoemos louvor ao teu santo nome. Amém. E ó Pai, e faze presente aqui conosco, ó Deus. Sem a tua presença nada poderia ser feito. Então, mas como a tua palavra diz que onde dois ou mais estiverem presentes, cultuando a ti, o Senhor estaria no meio deles. E nós estamos aqui confiantes na tua presença aqui conosco. Fala através do teu servo que vai nos trazer a mensagem nesta noite. Amém. E usa-nos, ó Pai, como instrumento nas tuas mãos para o teu louvor. Abençoa aqueles, Senhor Deus, que não puderam ouvir, e abençoa aqueles, Senhor Deus, que ainda não tiveram a oportunidade ou o conhecimento de ter a Jesus como seu Salvador. Que esta noite seja uma noite aceitável. Amém. Pai Santo, fique conosco e nos dê a tua graça. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, ainda em pé, nós vamos entoar o hino de número 123 do nosso cantor cristão, Bendito Cordeiro. Gostaria de chamar as irmãs que nos ajudam aqui para juntos louvarmos ao nosso Deus.
Meus irmãos, ainda em pé, nós vamos fazer a leitura bíblica que está em Salmo 103, de 6 a 14. Vai aparecer aí na tela e vamos ler como sempre. Eu começarei com o versículo 6 e no versículo 14 todos nós leremos juntos. Leiamos então. Eu lerei os versículos pares e os irmãos os ímpares. Que diz: o Senhor faz justiça e juízo, justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quando o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como o Pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Todos, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Amém. Eu vou pedir ao irmão Marcos que venha aqui fazer uma oração. Oremos, igreja. Santo Deus e Eterno Pai, neste momento de tua presença, estamos com os corações agradecidos. Obrigado pelo dia que passamos, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para louvar e te agradecer o teu nome. Sejam todos aqui, ó Pai, nesta noite, liberando do teu poder, da tua graça, e nos dê um entendimento para aquilo que nós formos ouvir, nós possamos colocarmos em prática a partir de agora e durante toda a semana, onde nós estamos sendo alimentados hoje. Muitíssimo obrigado pelo prazer de estar aqui na tua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Ainda de pé, irmãos, vamos louvar a Deus com o hino de número 383, Satisfação. Irmãos, o som do violão, por favor. Satisfação. Perfeita paz, quem nunca
Os irmãos podem se assentar. Nós temos os avisos para o próximo domingo, dia 10. Nós teremos aqui, na parte da manhã, no horário da EBD, duas assembleias, uma assembleia extraordinária e uma assembleia ordinária e um culto de ceia, próximo domingo. Vamos ainda cantar 2 cânticos espirituais neste momento. Os irmãos puderem, fiquem em pé. Um vaso novo e eu só confio no Senhor. As irmãs nos ajudem aqui, por favor. Senhor,
Graça e paz, igreja. Amém. Maravilhoso estarmos na casa do Senhor, né? Nos alimentarmos da sua palavra. Vamos aqui nesta noite conhecer os nossos visitantes. Temos aqui Magalhães Rocha de Souza. Seu Magalhães, muito obrigada pela sua presença. Seja sempre bem-vindo em nome de Jesus. Estamos muito felizes por estar aqui conosco. Possa voltar mais vezes, que Deus o abençoe. Temos uma mulher, ela não colocou aqui o nome. Não é a primeira vez, mas de qualquer forma estamos aqui agradecendo a sua presença. Sempre é uma alegria para nós termos os visitantes conosco. Muito obrigada. E temos também o nosso pregador dessa noite. Poderia... O nome dele? Pastor James Taylor. Por gentileza, pastor, fique em pé. Para quem não o conhece, estar conhecendo. Muito obrigada, pastor, pela sua presença. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. É um prazer, uma honra tê-lo aqui conosco. Que Deus possa abençoá-lo grandemente. E agradecemos a todos aqueles que aqui estão pela presença. Que Deus os abençoe. Amém. Irmãos, mais uma vez vamos ficar em pé os que puderem e vamos louvar a Deus com o hino de número 349, Rica Promessa. E durante o cântico deste hino, aqueles que vieram preparados para trazerem seus dízimos e ofertas, têm a oportunidade de fazê-lo nesta noite. 349, Rica Promessa.
os irmãos podem assentar-se. Nós vamos para as partes de louvor e vamos ouvir o nosso irmão José Antônio. E logo depois, o irmão Paulo vai cantar em seguida. Irmão, tive muito pouco tempo para ensaiar. Mas a vontade de louvar a Deus é muito grande. E tenho orado muito para que Deus me abençoe, para que eu possa estar sempre aqui. É o meu desejo que Deus me dê sabedoria. Esse hino, eu conheci dos irmãos da igreja, mais tempo que a gente não canta. Eu treinei por vários dias aí, mas como em casa é meio difícil para mim estar treinando por causa do neto, estar em casa, então dá uma repassada. De valor. Pela fé que uma vez foi me dada, pra seguir o verdadeiro de Deus, pela graça de Deus revelada, amparei de valor do céu. Era de valor em valor, para seguir a Jesus meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa de Deus quero vestir de armadura, para lutar com coragem e amor, pois aqui a peleja é dura, contra a era tarde, valor em valor, a seguir a Jesus meu Senhor. Receba no céu a glória. Em Jesus eu parei minha corrida, no combate também o amor. Ele tem o temor e tristeza pra lutar e era dar-me valor em valor, a seguir a Jesus meu Senhor. É que o dia receba no céu a eu tirei ao final dessa luta, combati o combate de amor, e coroa de justiça, e no céu me dará. Era dar-me valor em valor, a seguir a Jesus meu Senhor. É que um dia receba no céu a Amém. Ontem eu tive uma ideia, não sei se foi boa. Eu quis fazer um potpourri de hinos, os hinos mais conhecidos aqui da igreja, os hinos que mais cantam, que os irmãos mais pedem. Então, se não sair bom, é porque eu inventei isso ontem, tá?
a trombeta lá do céu volta a tocar, e no dia muito glorioso lá ao pé, e os gemidos desta terra por Jesus incorporar, e fizesse então chamada lá estarei. Temor do mal, sim, guardado pela fé, meu Jesus. Chamo o leão, ele no caminho sempre me conduz. Não me engana, não para, e Jesus é quem me pode. Graças a Deus. Nós vamos agora passar a palavra ao pastor James Taylor, que vai nos trazer a mensagem nesta noite. Pastor. Obrigado. Boa noite, irmãos. Boa noite. Bom estar com vocês. Obrigado já. Quero agradecer pelo convite de vir trazer a palavra. O som tá bom? Você tá bom, mais perto? Tá bom? É bom, é um privilégio para mim, é uma grande honra vocês estenderem esse convite para poder trazer a palavra a vocês hoje à noite, né? Na igreja que nós estamos, eu estou servindo com minha esposa, a Igreja Batista Jardim, Minnesota, vocês devem conhecer, né? Nesse último mês a gente tem feito uma série de pregações em vários salmos, né? E algumas semanas atrás eu tive o grande privilégio de pregar o Salmo 32. Foi tão impactante na minha vida, e quando eu fui convidado para pregar aqui nesse domingo, pensei, eu quero trazer essa mesma mensagem para os irmãos. Então, se vocês tiverem uma Bíblia, vamos meditar por alguns minutos em um salmo maravilhoso, o Salmo 32. Salmo 32. Salmo 32. Diz assim, acompanham comigo a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia.
porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegre-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. Vamos orar mais uma vez. Deus e Pai, nós te louvamos por esse momento de poder estar com o teu povo aqui reunidos ao redor da tua palavra. A tua palavra, como o Senhor mesmo diz, ela é viva, ela é eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, apto para julgar pensamentos, propósitos do coração. Então eu peço que a tua palavra faça isso conosco hoje. Penetre, dê convicção se há algum pecado não tratado, não arrependido, não confessado, se temos esquecido da grande alegria de sabermos que somos perdoados. Que o Senhor restaure, renove essa alegria no Senhor hoje à noite. Vai de encontro com cada necessidade aqui. O Senhor sabe das necessidades de cada um aqui. O Senhor trouxe isso aqui não por acidente, mas com um propósito. Que seus bons propósitos, eternos propósitos sejam realizados aqui hoje. Amém. Para a glória do teu nome, eu peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu quero estar falando sobre a bênção do perdão. A bênção do perdão. O Salmo 32 é um salmo maravilhoso, irmãos. É um dos favoritos por muitos da história da igreja. Ao longo da história da igreja, muitos têm dado crédito a esse salmo, dizendo a maravilha que ele é. Inclusive o próprio Agostinho, de muitos anos atrás, né? Ele disse o seguinte, comentando sobre esse salmo, ele disse que o começo do conhecimento é reconhecer que você é um pecador. Esse é o começo do conhecimento, uma base importante é reconhecer que nós somos pecadores. Eu sei, já de começo não é uma boa notícia, começo de uma pregação, estou falando de pecado já, que nós somos pecadores. De fato é uma péssima notícia. O pecado, poderíamos dizer, é como ter um terrível peso esmagador sobre os seus ombros. Pense em uma pedra de 300 quilos lentamente te sufocando e te matando. Um homem chamado Kel Morris, de 61 anos de idade, ele caminhava numa trilha no Alasca com a sua esposa. O chão, de repente, debaixo de Morris desabou e ele caiu mais ou menos 6 metros de altura e caiu numa água congelada. Momentos depois, uma pedra de 300 quilos cai e prende ele no lugar onde ele está. Por mais de 3 horas ele está preso. Aquela pedra, aquele peso esmagador sobre ele, sobre as suas pernas e costas, e com a cabeça dele na água congelada, e a esposa segurando a cabeça dele fora da água para manter ele vivo, enquanto eles esperavam por possível socorro. Ele não sabia se ele iria sobreviver, mas qual deve ter sido o alívio e a alegria quando aquela equipe de socorro chegou e levantou o peso sobre as costas, sobre as pernas dele. Que alívio, que alegria ele deve ter experimentado naquele momento. Irmãos, essa imagem de alegria, de alívio, ter o peso esmagador sendo levantado, ela comunica muito bem a alegria desse salmista aqui, o Davi descrevendo a sua experiência de ser perdoado do seu pecado por Deus. É o que Davi descreve aqui, essa mesma alegria. Ele diz aqui 2 vezes, se vocês notaram, bem-aventurado, verso 1, bem-aventurado, verso 2, bem-aventurado, ou a palavra quer dizer feliz,
Feliz é aquele cuja transgressão é perdoada, é levantada. Literalmente é o que significa. As pessoas mais felizes do mundo são as pessoas que têm experimentado o perdão de Deus. As pessoas mais felizes. Os salmos, a gente tem visto vários salmos, como eu falei no último mês, e os salmos, elas nos dão uma imagem da boa vida, a vida bem vivida, como Deus a descreve, né? Caminhos estabelecidos por Deus que vão levar uma vida bem-aventurada, não sem problemas, não sem sofrimento, mas os salmos descrevem isso. E o perdão faz parte dessa vida bem vivida, para experimentar essa alegria. O perdão, eu diria, é a bênção das bênçãos. As outras bênçãos de Deus dependem dessa bênção do perdão. E essa bênção do perdão, ela só pode ser recebida por meio da confissão. A confissão é o meio, o único meio para alguém ser perdoado e experimentar essa alegria. Então, o que o salmista vai nos mostrar aqui é que a pessoa abençoada, verdadeiramente abençoada, é aquela que experimenta o perdão de Deus quando ela confessa o seu pecado. É o que nós vamos ver. É bem simples aqui a ideia que Davi nos transmite. E se você olhar no começo desse salmo, não sei se está na sua Bíblia, mas na minha Bíblia, e faz parte do salmo, bem no começo do salmo diz de Davi, então é um salmo de Davi, e diz que é um salmo didático, né? de instrução, um salmo de ensino. Então nós vamos ver hoje à noite 4 instruções que Davi nos dá em relação ao perdão e a confissão de pecados. 4 instruções que nós queremos ver. Tem muitas outras instruções, mas vou tentar resumir em 4 para os irmãos hoje à noite, certo? Então a primeira instrução que Davi vai nos dar aqui é a própria bênção do perdão. Ele fala da bênção do perdão. Ele começa nesses versos 1 e 2 falando dessa bênção. Vou reler aqui o que ele fala. Ele fala: bem-aventurado, feliz aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Ele usa então, irmãos, aqui 3 palavras para descrever o pecado e 3 palavras para descrever ou falar sobre o perdão. Então vamos ver primeiro as descrições do pecado. É importante a gente entender o que é o pecado. A primeira palavra que usa aqui é a palavra transgressão. O que é transgressão? Transgressão é rebelião contra Deus, escolhendo a nossa própria vontade e indo contra a vontade de Deus. É basicamente dar o punho para Deus dizer: não, vou fazer do meu jeito. Pecado, aqui a palavra é transgressão, ir contra a vontade de Deus, escolhendo a nossa própria vontade, recusando a boa vontade de Deus na sua palavra. Transgressão. Segunda palavra, pecado. A própria palavra pecado. E aqui essa palavra significa se afastar do caminho de Deus, se afastar do bom caminho de Deus. Então temos transgressão, não rejeitar a vontade de Deus, pecado, se afastar do caminho de Deus, e iniquidade, é outra palavra que usa aqui, que indica distorção, perversão daquilo que Deus decretou para nós, e daquilo, dos dons que nos deu, nós recebemos e distorcemos. O que Ele nos dá, que é bom, nós nos distorcemos. Um exemplo, sexo, nós distorcemos o bom dom que Ele nos deu. Pessoas na nossa vida que nos deu, distorcemos, usamos o nosso bem, o nosso próprio desejo egoísta. Então, transgressão, pecado, iniquidade. E aí Davi escreve 3 maneiras o que Deus faz quando Deus perdoa o pecado. Isso é maravilhoso, as palavras que ele usa, especialmente o primeiro. Primeiro ele diz aqui que Deus, ele perdoa a transgressão. Isso significa levantar, carregar, está em cima de nós, ele levanta e transfere para outro lugar. Carregar, remover, levantar. É isso que significa perdoar. A segunda palavra que ele fala em relação ao perdão de Deus é que ele fala o pecado sendo coberto. Ou seja, a ideia de esconder de vista. Ok? Coberto. E a terceira palavra que ele usa para perdão aqui, ele fala como o Senhor não atribui o pecado. Ou seja, ele não conta alguém como tendo pecado. Quando ele perdoa, ele trata a pessoa agora como se ela nunca tivesse pecado. Agora ela tem pecado muito e ainda vai pecar. Mas ele atribui ela como não tendo iniquidade. É um termo de contabilidade, que ele limpa a ficha do pecador.
Então essa é a bênção do perdão de Deus, onde ele levanta o peso esmagador do nosso pecado, esconde de sua vista, e Ele não atribui mais a culpa da iniquidade para aquele indivíduo, certo? Incrível esse perdão. A pergunta é, como que Deus pode perdoar assim? Muito importante essa pergunta, porque o fato é que Deus não tem que nos perdoar. Ele não precisa de nós. Ele não está sentindo sozinho no céu, precisando de companhia. Ele não precisa nos perdoar. Ele não é obrigado a nos perdoar, irmãos. Mas na sua graça, Ele decidiu providenciar perdão para pecadores. Ele não era obrigado, mas Ele decidiu na sua graça. E como nosso pecado, resumindo a resposta aqui, o pecado nosso é coberto com o sangue de seu Filho. Essa é a resposta. É somente assim que Deus poderia perdoar qualquer pecador hoje, em qualquer momento da sua vida, é por meio do sangue de seu Filho. Eu quero mostrar para você um texto. Paulo, em Romanos 4, ele vai citar Salmo 32. Se vocês puderem, vão comigo, abrem lá em Romanos 4, porque ele vai citar esse trecho desse Salmo, um pouco desse Salmo 32. Romanos 4, eu quero ler versículo 5 até o 8. Diz assim, Romanos 4, versículo 5: Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Davi disse: bem-aventurado aqueles cujas transgressões são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Então vocês podem notar aqui Paulo citando o Salmo 32. O que ele diz aqui, nos outros versículos que eu li, Paulo nos diz que Deus, ele justifica. O que significa isso? Ele declara justo o ímpio, o pecador, por meio da fé. E aqui Paulo explica que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, ou aquele que Deus declara justo, independentemente de obras. Deus declara alguém justo, não por meio de obras. A justificação que Deus faz inclui o ato dele perdoar um pecador, de remover a culpa do pecador e aí declarar ele ou ela justo, atribuir ela como uma pessoa justa. Essa justificação, que inclui esse perdão, ela acontece por meio da fé, independentemente de obras, somente pela fé. A fé não é uma obra. A fé é você vir a Deus com mãos vazias e dizer: eu só tenho pecado na minha vida, me perdoe. E Ele, por meio da fé em alguém, eu já vou chegar lá, Ele declara, independentemente de obras, Ele declara pecado perdoado. E agora você não é somente perdoado, mas você é declarado justo. Na base do quê? Essa é a pergunta. A base de Deus fazer isso não é só as obras, como a gente viu, mas é a pessoa, especificamente a obra de Jesus Cristo na cruz. É somente por isso. Porque vocês notam, vamos voltar para trás aqui em Romanos, e veja comigo um versículo aqui em Romanos 3, 24. Romanos 3, 24, ele diz: sendo justificados, declarados justos, gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. O sangue de Cristo, todo pecador que olhar para Cristo, crendo nesse Salvador, ele é declarado então justo e perdoado dos seus pecados. Então, como que Deus pode perdoar um pecador? Somente por meio do sangue da obra de Cristo na cruz, a morte dele, morrendo no lugar de pecadores. Essa é a única forma que Deus pode perdoar pecadores. Um autor que eu li recentemente, pastor de muitos tempos atrás, o nome dele é Octavius Winslow. Ele diz: o perdão total e gratuito é escrito em cada gota de sangue. Está falando do sangue de Cristo, né? É escrito em cada gota de sangue que se vê. É proclamado em todo gemido que se ouve naquela cruz. O perdão é escrito nisso. Isaías 53, 12 diz que Cristo levou sobre si o pecado de muitos. Hebreus 9, 28 fala que Cristo tirou os pecados. Então, quando alguém é perdoado, o peso do seu pecado
aquela pedra de 300 quilos te matando, quando você é perdoado, aquele peso é levantado de cima de você e é colocado sobre Cristo na cruz. Aí ele carrega, ele é condenado pelo seu pecado, se você for perdoado. É uma enorme bênção, gente, não é? Uma enorme bênção. Não, é indescritível essa bênção. Deus pode perdoar somente por meio de Cristo, quando alguém crer em Cristo. Abraão creu em Cristo, no Senhor, e isso lhe foi atribuído como justiça, para a justiça. O meu livro favorito depois da Bíblia é um livro chamado Peregrino. Vocês já ouviram falar desse livro? Muito bom esse livro. É o segundo melhor livro, eu acho, o segundo livro mais lido, talvez, depois da Bíblia. E tem uma parte nessa história maravilhosa em que cristão, né? O nome dele é Cristão. Estou certo? Acho que o nome dele é Cristão, né? Ele experimenta o alívio do perdão. É descrito assim, eu vou ler. Seu fardo se soltou dos seus ombros e caiu de suas costas e começou a rolar. E assim continuou até chegar à boca do sepulcro, onde caiu e nunca mais foi visto. É incrível essa imagem. Ele está falando do sepulcro de Cristo, onde nosso pecado pode ser perdoado e tirado de cima de nós, colocado no sepulcro para nunca mais aparecer, para que a gente possa ter comunhão novamente com o Senhor Deus. Irmãos, imagine se o perdão de Deus não fosse disponível para nós pecadores, não fosse. Imagine se você fosse pegar a Bíblia e só tinha mandamentos. Faça isso, não faça isso, seja assim. Mas não tinha nenhum lugar aqui uma promessa de perdão. Tem um versículo que eu gosto, que é muito forte, mas é muito bom, que fala assim, Salmo 130, verso 4. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Está falando, quem poderia ficar frente a frente com Deus como pecador e escapar do justo julgamento, da justa ira de Deus sobre si? Ninguém. Mas o Salmo não termina assim. Ele diz, se tu, Senhor, observares iniquidades, quem poderá escapar? E aí ele termina assim, mas contigo está o perdão. Existe perdão. Então existe esperança. Então essa é a instrução de Davi aqui, a primeira. E eu tenho gastado mais tempo, vou gastar menos tempo nas próximas, mas porque eu queria enfatizar a alegria incrível, a bênção incrível. Não importa o que você esteja passando hoje, dificuldades que você esteja passando, essa bênção supera qualquer coisa que você esteja passando. É a bênção das bênçãos, de saber, eu sou perdoado em Cristo. A segunda instrução que nós podemos ver aqui, irmãos, então seguindo um pouquinho mais no texto, voltem lá em Salmo 32. A segunda instrução é o meio para experimentar essa bênção. Qual é o meio? É a confissão. Davi vai continuar instruindo-nos, e vamos ver aqui no verso 3. Salmo 32, ele diz, enquanto calei os meus pecados, envelhecendo os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado e minha iniquidade, não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. No final do verso 3, ele diz que essa bênção do perdão é para aqueles cujo espírito não há engano. Do que ele está falando aqui? Isso descreve alguém, quando fala alguém cujo espírito não há engano, é alguém que é honesto e que confessa o seu pecado. Ele não esconde, ele confessa regularmente. O oposto seria alguém que sabe o pecado na sua vida, mas ele não lida com esse pecado. Ele não confessa, ele finge, ele pensa que está enganando o Senhor, ele está enganando os irmãos e outras pessoas na sua vida, mas não está enganando ao Senhor. Ele vive assim, talvez ele minimize o pecado, ou ele disfarça que ele esteja andando com o Senhor, mas de fato ele não está. Mas o Espírito sem engano se refere a alguém que anda na luz e confessa o seu pecado, como 1 João 1:9 especialmente fala. Davi aqui vai explicar nesses versos por que é uma bênção ser perdoado. Como? Ele vai descrever a experiência que ele teve quando ele não confessou e ele se calou. No verso 3 e 4 ele fala de o que ele sofreu quando ele ficou calado. Ele sofreu angústia de alma e de corpo. Eu creio que ele sofreu espiritualmente falando e também fisicamente ele sentiu
algum tipo de dor. Ele fala aqui, nos ossos, né? É parecido com o que ele falou no Salmo 31, algo parecido. Se vocês quiserem olhar, Salmo 31, verso 9 e 10, ele diz ao Senhor: compadece de mim, Senhor, porque estou angustiado, de tristeza se consomem os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Alma e corpo, notem. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Então, o silêncio de Davi afetou seus ossos, o seu vigor, como eu falei, dia e noite, o dia todo, vocês notem, dia e noite, o dia todo gemendo, gritando em dor, mas não confessando. Ele era silencioso para confessar, mas não silencioso para gritar em dor, porque estava sofrendo por se calar e não confessar o seu pecado. Enquanto calei, é isso que ele experimenta. O silêncio de Davi, o que ele comunica? É um não arrependimento. O silêncio de Davi não é algo passivo, é algo ativo, é algo intencional. Eu não vou falar, eu não vou confessar, eu vou permanecer calado. E ele sofreu aqui especificamente porque a mão de Deus pesava sobre ele, como diz no verso 4. Ele experimentou o que o Provérbios 3 fala, que o Senhor lhe repreende aquele que ama, assim como um pai repreende o filho que ele quer bem. Davi estava experimentando a mão pesada, dolorosa, mas amável, amorosa de um pai que ama seu filho, certo? Mas foi sofrido. E tudo porque ele calava-se. Irmãos, por que nós ficamos calados em relação aos nossos pecados? Por que fazemos isso? Se o homem segundo o coração de Deus podia fazer isso, né, Davi, por que não nós também? Por que fazemos isso? Será que é por causa do nosso orgulho? Eu não quero admitir que eu sou tão grande pecador, mas já admitimos isso quando cremos em Cristo como Salvador, né? Que somos tão grandes pecadores que requeriu o próprio Filho de Deus morrer na cruz em nosso lugar. Então por que não estamos dispostos a confessar nosso pecado e nos humilharmos? Ou talvez a indiferença. Não é todo mundo faz isso, todo mundo pega desse jeito, indiferença ao nosso pecado, então nós não confessamos. Ou é medo que Deus não vai perdoar, já a milésima vez que eu pego nessa área, certamente não vai me perdoar novamente. Ou talvez pretendemos ainda pecar aqui algumas horas. Quero pecar um pouquinho mais e aí eu vou talvez confessar. Talvez estamos planejando pecar amanhã ou essa semana. Então não vamos confessar agora, vamos esperar. Várias razões para que nós calamos, não deveríamos, mas nós calamos. O silêncio, irmãos, é uma rejeição da maior bênção imaginável, da maior felicidade possível, o perdão. Rejeitamos a maior bênção. Nós pensamos que ficar calado no nosso pecado nos fará felizes, que aquele pecado vai nos fazer felizes. Então nós queremos ficar talvez no nosso pecado, acreditando que o pecado que mente para nós é um desejo enganoso, e acreditamos que esse pecado vai nos trazer aquela felicidade, aquela alegria. Ela não traz, e rejeitamos que vai na verdade nos dar alegria e felicidade, que é o perdão de Deus. É um pensamento enganoso pensar que ficar calado vai nos fazer felizes, porque não fez Davi feliz e não vai fazer nenhuma pessoa feliz de ficar silencioso, rejeitar Deus, rejeitar a graça dele. Mas o falar, em vez de calar, o confessar, é um ato de fé em quem Deus é, que Ele é um Deus gracioso, pronto para perdoar. O confessar, que é o meio para ser perdoado, é confessar. O que é confessar? É concordar, dizer: eu sou esse pecador, eu pequei assim, 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 eu não criei nas suas promessas, eu queria pecar, eu queria me jogar nesse pecado, eu não te valorizei. É concordar com quem nós somos tão grandes pecadores, é nomear, é isso que eu fiz. Se você quer um exemplo bom, o que é uma boa confissão que eu poderia usar nas minhas confissões, quando eu confesso o pecado? Salmo 51 é um ótimo lugar para começar. Mostra como Davi não se justifica. Ele diz: eu pequei contra o Senhor, contra ti somente. É um bom lugar para você entender o que é confessar pecado. Mas confessar pecado, a confissão é um ato de fé, que o perdão é uma bênção incomparável com o prazer do pecado. O prazer do pecado está lá, mas é gostoso fofocar, né?
É gostoso às vezes fofocar. Então sejamos sinceros. Mas aquele prazer imediato não se compara com o perdão que podemos receber por meio de Cristo. Não se compara. Então é um ato de fé quando a gente diz: eu não estou sentindo vontade de confessar, mas eu vou, porque eu creio que vai ser bem melhor para mim. Eu vou experimentar uma alegria bem superior. Ao confessar e não permanecer calado, nós vamos experimentar o alívio de trazer o pecado para a luz. Davi diz aqui no verso 5: não mais ocultei. Não mais ocultei. Um autor que eu gosto, chamado Tim Keller, diz que a libertação do perdão começa com a honestidade. E é somente quando deixamos de cobrir e admitimos nosso pecado que Deus está disposto a cobri-lo. Se vocês notaram isso, está aqui no Salmo claramente, que quando nós paramos de tentar cobrir nosso pecado e confessamos, então Deus aí cobre, esconde da sua vista. Incrível essa verdade que nós vemos nesse Salmo. É bem provável que no texto que Davi está descrevendo a época em que ele caiu no pecado, depois de ter pecado com Batseba e arranjado, né, a morte do marido de Batseba, esse pecado que ele cometeu, que é grave, e muitos comentários dizem que ele ficou calado por meses, calado, sofrendo, afastado de Deus. Então é grave, ele ficou calado, mas ele escreve então o que ele fez depois de ter se calado e sofrido tanto. O que ele faz? Ele confessa. E essa é a chave para experimentar a bênção do perdão. Como diz aqui no verso 5. Para mim o verso 5 é o verso principal do Salmo inteiro. Confessei-te o meu pecado, minha iniquidade, minhas transgressões. Confessei, concordei contigo e tu perdoaste a iniquidade do pecado. Tu perdoaste a iniquidade. Deus não cobra nenhuma penitência, nenhuma promessa, nenhum purgatório de nós. E no momento que a gente reconhece, concorda com Ele, eu sou esse pecador, imediatamente, não importa o pecado que a gente cometa contra Ele, não importa quantas vezes a gente pecou contra Ele nessa mesma área, Ele imediatamente perdoa, levanta o peso, deu, acabou. Não precisa prometer nada para mim que nunca mais vai pecar, porque você vai pecar. Ele sabe como nós somos, mas Ele perdoa imediatamente, tende perdão imediato, completo, quando nós confessamos nosso pecado. 1 João 1,9. Meu pai sempre chamava esse versículo do sabonete do crente. Quando diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a justiça. Até a gente cantou um hino aqui sobre essa purificação. Então a culpa é levantada como um peso esmagador que estava acima de nós, levantado. Agora o alívio e a alegria novamente é restaurada. Provérbios 28:13 diz: quem encobre as suas transgressões, encobre e jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Misericórdia. Você, irmão, irmã, está encobrindo algum pecado hoje, permanecendo calado nesse momento? Por que não agora mesmo? Onde você está? Quebrar esse silêncio e confessar esse pecado e experimentar a alegria do perdão. Agora mesmo. Ou antes de sair desse prédio. Talvez alguém aqui esteja pensando: não, eu vou ficar um pouquinho mais tempo. Por quê? Quando esse peso só está te abafando e te matando e te separando de comunhão com o seu Deus. Por que não confessar hoje, agora mesmo? Você poderia fazer isso. Ter esse peso sendo retirado. Talvez é um pecadinho, não existe, né? Mas a gente pensa em pecadinho, né? Uma reclamação aqui e ali, mau uso do tempo, contemplando o pecado, como eu falei antes. Talvez tenha alguém aqui que você nunca reconheceu o pecado em sua vida. Você nunca teve um momento de reconhecer: eu sou um pecador e eu preciso de um Salvador. E Cristo é aquele, como a gente falou antes, por meio do seu sangue, Deus pode perdoar todo aquele que reconhece seu pecado e crê em Cristo Jesus como seu Salvador. Talvez você nunca experimentou isso hoje à noite. Você tem tentado ser uma boa pessoa, mas no fundo do seu coração você sabe que nunca é suficiente. E realmente não é, mas houve alguém que viveu no seu lugar
e morreu no seu lugar, para que você possa ser perdoado totalmente e restaurado com o seu Deus. Se você não ainda foi declarado justo e perdoado por Deus, por meio de Cristo, hoje à noite você deveria fazer isso, para experimentar a maior bênção imaginável. Se arrependa e creia em Cristo como aquele que morreu em seu lugar para tirar o peso do pecado de cima de você e colocar nele. Essa é a segunda instrução, então. O único meio de ser perdoado é confissão. A confissão não é uma obra. É um meio que a gente chega e concorda: Deus, eu sou esse pecador e eu creio em Cristo, que Ele é quem pode levantar o pecado que está sobre mim, me matando, colocar sobre Ele que morreu naquela cruz. É somente assim. Terceira instrução: corra para o esconderijo. Com base na experiência que Davi tem aqui de confissão e perdão, e para instruir outros, corra para Deus, seu esconderijo. Verso 6: sendo assim, todo que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Então Davi aqui apela para os piedosos, que eles também façam súplicas, que eles também confessem regularmente, rapidamente os seus pecados. Por quê? Ele fala aqui: enquanto há tempo, em tempo de poder te encontrar. Porque haverá um momento em que não haverá mais oportunidade para confessar, para se arrepender. Isaías 55, 6 e 7 diz: busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Eu amo essa frase. Rico em perdoar. Busque ao Senhor, irmãos ou amigos hoje sem Cristo, busque Ele confessando o seu pecado antes que as águas, ele fala aqui de águas, que são as águas do julgamento, venham. Como aconteceu no grande dilúvio com Noé, e eventualmente as portas da arca se fecharam, indicando que não havia mais tempo para pessoas se arrependerem. Aqueles que buscarem refúgio no Senhor, essas águas do julgamento de Deus que estão vindo, um dia Deus julgará todos. Essas águas do julgamento não atingirão aquele que buscar refúgio no Senhor. Quero dizer para vocês, irmãos, não se esconda dele, mas se esconda nele. Não se esconda de Deus, do seu pecado, mas corra para ele, se esconda nele. Incrivelmente, é comum, se esconder quando pecamos. Adão e Eva pecam, o que eles fazem? Fogem. E muitas vezes é o que nós fazemos, fugimos, tentamos evitar até irmãos da igreja talvez, mas especialmente fugimos de Deus. Mas aquele contra quem nós pecamos, pode ser também o nosso refúgio, que nos preserva e nos cerca de alegres cantos de livramento. Ou seja, Ele é um guerreiro que lutou por nós na cruz, vencendo por nós, para que a gente pudesse não correr e fugir dele, mas escondermos nele, acharmos refúgio, esconderijo em Deus. E é isso que eu encorajo os irmãos, quando pecamos, de fazer o que é contra-intuitivo, é contra a nossa intuição, de correr para aquilo que nós ofendemos. Mas é exatamente isso que devemos fazer. É exatamente isso que Davi está dizendo: corra para o esconderijo. Aquele contra quem você pecou, corra para ele e confesse. Diga: eu sou esse pecador, mas Cristo. Mas contigo há perdão. Contigo há perdão em Cristo. Corra para Ele. Você vai sentir: não, mas eu pequei contra Ele, não posso correr para Ele. Sim, você pode, você deve. Porque Ele é o nosso único esconderijo, nosso único refúgio. Então corra para Ele, confessando seu pecado. E a última instrução que Davi dá aqui, a quarta instrução, na verdade não é Ele, é Deus. Agora que entra nessa cena e fala algo, uma instrução para nós, muito forte. Ele vai falar assim: não seja uma mula. Está na Bíblia, tá? Eu não inventei isso. Não estou tentando ofender vocês, está na Bíblia aqui. Não seja uma mula. Que nós vamos ver aqui é Deus dizendo para nós isso. Veja o verso 8. Eu instruirei, eu creio que é Deus aqui falando. E lhe ensinei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabreços, do contrário, não obedecem a você.
Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia os cercará. Deus aqui nos exorta a seguir a Ele. Ele é um maravilhoso conselheiro. Ele quer nos instruir. Ele quer nos ensinar o melhor caminho para trilhar, o caminho da bênção. E isso envolve até a instrução que Ele vai dar aqui no Salmo todo, de confessar continuamente o nosso pecado. Quando pecamos e sentimos, eu deveria confessar. Isso é Deus nos dando conselho, por meio do seu Espírito, dizendo, você precisa correr para Ele, confesse o seu pecado. Então não seja uma mula, mas escute ao seu bom, seu maravilhoso conselheiro, quando Ele vem a ti e te dá instruções. Ele quer nos dar conselho, quando Ele fala aqui, sobre as minhas vistas lhe darei conselho, que tem a ver com a sua vigilância sobre a nossa vida, tem a ver com o cuidado íntimo que Ele quer dar para nós no dia a dia. Deus nos diz para não ser como uma mula que não quer se aproximar dele, a não ser que seja dominado com freios. É muito que ele tem a dizer para nós sobre isso. Mas o que ele está dizendo quando ele diz não seja como um cavalo ou como uma mula? Quando minha esposa me lembrou recentemente que quando eu tinha filhos pequenos, eu tenho 3 filhos, agora todos crescidos, mas quando eles eram pequenos, eu falava muitas vezes para eles, não seja uma mula. Eu nem sabia que estava na Bíblia. Mas eu dizia, não seja uma mula, para de ser uma mula, um jumento. O que eu estava querendo dizer para eles? Para de ser teimoso, me escute, para o seu bem. É exatamente isso que Deus está dizendo para nós. Escute a mim, dê atenção à minha instrução, ao meu bom conselho, e se aproxime de mim. Não faça com que eu tenha que usar sofrimento na sua vida, ou até disciplinar você para te arrastar para perto de mim. O cavalo você tem que ter. Eu nunca vi alguém dando conselho para o cavalo, venha para cá, eu te aconselho. Ele tem que pegar e lá e trazer. Mas Deus está dizendo, não seja assim. Venha alegremente e voluntariamente, porque você sabe que eu sou um Deus bondoso, um Deus sábio, um Deus que sabe todas as coisas. E eu quero te instruir no bom caminho que você deve andar. Então não seja uma mula rejeitando o bom cuidado de Deus. Confie no Senhor, como ele fala aqui, aqueles que confiam no Senhor, eles experimentam a misericórdia do Senhor. Há um contraste aqui no verso 10, há muito sofrimento para aqueles que insistem, não, eu vou viver do meu jeito, eu não vou confessar pecado, eu não vou reconhecer Deus como um maravilhoso conselheiro, eles vão experimentar muito sofrimento. Como Davi experimentou, quando ele rejeitou confessar, quando ele se calou, ele experimentou muito sofrimento, ele escreveu aqui, certo? Mas no momento em que ele concordou e que ele submeteu, ele então encontrou a misericórdia de Deus que cercou ele. Eu gosto dessa palavra, cercou. 2 vezes nesse salmo você pode ver que ele diz, ele cerca, aqueles que confiam nele, cerca com sua misericórdia, ele cerca com cantos alegres de livramento, aqueles que buscam a ele. Então, Davi aqui está mostrando contraste. O primeiro salmo começa assim, o caminho do ímpio, o caminho do bem-aventurado. Qual caminho você escolherá? Os ímpios podem parecer felizes, mas é uma miragem, não é a realidade eterna. Eles estão indo para um caminho que leva à destruição. Mas os que confiam no Senhor, submetem a seu conselho, confessam seus pecados, eles experimentam outra realidade. Então aqueles que confiam no Senhor aqui, eles não ficam calados, eles confessam o seu pecado, eles são perdoados por causa de Cristo. Eles experimentam Deus como um esconderijo, como um refúgio, e eles continuam seguindo o conselho do Senhor, em vez de continuamente rejeitar, recusar. Esses são os que confiam e são cercados por sua misericórdia cada manhã e ao longo do dia. Quero terminar no verso 11. Verso 11 diz assim: alegre-se no Senhor e regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração. Quer dizer, os retos, ele fala de os retos, os justos, eles não são pessoas que não pecam, aqueles certinhos. Não, o Salmo todo tem falado sobre pessoas piedosas, ou pessoas que concordam, eu sou pecador, que confessam seus pecados, pecam e confessam, e buscam continuar seguindo ao Senhor seus conselhos. Então, os justos e retos não são os impecáveis, mas são aqueles que confessam o seu pecado e são perdoados, que suplicam ao Senhor continuamente.
Aqui Davi não está falando da bênção daqueles que são perfeitos e nunca pecam. Não existe pessoas assim. Mas pessoas que reconhecem o seu pecado, que confiam no Senhor e são perdoados por meio da morte de Cristo. Eu quero que vocês notem algo para terminar aqui. Davi, ele começa esse salmo se alegrando com a bênção do perdão. Tá? Bênção do perdão. Felizes, alegres são aqueles que têm a bênção do perdão. E ele termina se alegrando no Deus que concede o perdão. Regozije-se, alegre-se no Senhor, regozije-se nele, né? Exulte-se nele, é o que ele quer dizer aqui. Então ele termina com Deus. Deus é o fim. O perdão, que eu entendo que o perdão é uma ponte para Deus. A confissão, a gente viu, é o meio para o perdão, mas nem o perdão em si é o fim. O perdão é o meio e Deus é o fim. Por vários anos eu morei em Florianópolis. Servi numa igreja lá em Florianópolis por acho que 15 anos. E como vocês sabem, tem praias maravilhosas, lindíssimas lá. Então é um lugar que você iria amar de gastar um dia ensolarado numa das praias mais bonitas, pelo menos do Brasil, se não do mundo lá. Praias muito lindas que te dão uma alegria incrível de refletir a glória do Senhor. Então imagine se você decide esse ano, né, não agora, né, fora de temporada, mas quando é mais quente, né, você decide, eu vou para visitar uma dessas praias, passar alguns dias na praia, uma praia linda de Florianópolis. Então você vai dirigindo e você chega até a ponte, né? Florianópolis é a maior parte rica, certo? E você chega na ponte que leva à ilha, chega na ponte e você para. Cheguei em Florianópolis. Mas você não para, porque a ponte não é o fim que você deseja, não é o destino final. A ponte é importante, mas a ponte é o meio para chegar no destino final de alegria e prazer e ver algo incrível e desfrutar disso, certo? A ponte não é o final, é o meio. E o perdão, embora seja incrível ser perdoado, mas não é o fim, é o meio para chegar ao quê? A Deus, comunhão, alegria, prazer infinitos, incríveis com o nosso Deus, comunhão com Ele. Esse é o ponto aqui. O perdão é só um meio para chegar a Deus, comunhão com Ele, se alegrando com Ele. Um comentarista diz assim, que se o perdão é bom, a comunhão é melhor. O perdão leva à comunhão. E um pregador que eu gosto, John Piper, não sei se vocês gostam ou não, mas ele fala algo incrível sobre o perdão, que a salvação não é uma boa notícia se ela apenas salva do inferno e não para Deus. O perdão não é uma boa nova se apenas alivia o sentimento de culpa, mas não abre o caminho para Deus. A justificação não é boa notícia se apenas nos torna legalmente aceitáveis a Deus, mas não traz comunhão com Deus. A redenção não é uma boa nova se apenas nos liberta da escravidão, mas não nos leva a Deus. A adoção não é uma boa nova se apenas nos coloca na família de Deus, mas não nos põe em seus braços de amor. Esse é o ponto do perdão. Nosso maior problema nesse mundo é o nosso pecado, porque ele nos afasta de nosso maior bem, Deus. Deus é nosso maior bem. Se não temos perdão, não temos Deus. Se rejeitarmos confessar o nosso pecado, não temos nosso maior bem, Deus. O pecado não é o nosso maior bem. Promete tantas coisas, ele mente continuamente e nos afasta do que é o nosso maior bem. Se você tiver um tempinho essa semana, leia o Salmo 16, especialmente o final do Salmo 16, onde ele fala sobre o que há em Deus. Não vou ler por causa do tempo, mas nos mostra o que nós podemos somente achar em Deus. Então eu quero encorajar, irmãos, vocês não se calem, não fiquem calados, aprendam a lição de Davi, que ser separado não é só um sofrimento físico ou espiritual que ele passou, mas o ponto é que ele estava sentado na ponte, né? Olhando lá o mar, lindo sim, mas não desfrutando, não tendo tempo com o Senhor, porque o pecado nos cega e nos afasta de comunhão com o nosso bem maior que é Deus. Então não fique calado. Se algo hoje à noite você reconheceu durante esse tempo aqui na palavra, eu estou escondendo um pecado, ninguém sabe, mas Deus sabe primeiramente, e mais importante, está te prejudicando a sua vida com o Senhor. Não se esconda de Deus, mas se esconda em Deus. Não seja uma mula,
mas se aproxima de Deus e submeta ao bom conselheiro, ao maravilhoso conselheiro. A pessoa abençoada é aquela que experimenta o perdão de Deus, quando ela confessa o seu pecado, crendo em Cristo que comprou essa bênção na cruz. Ao sair daqui, irmãos e amigos, ao sair desse prédio hoje à noite, você será essa pessoa bem-aventurada? Você vai sair daqui, não que você é perfeitinho, não é isso? Mas você sai daqui sabendo, eu sou perdoado em Cristo, eu não estou escondendo o pecado, calando-me, mas eu estou saindo aqui com uma boa consciência que eu confessei tudo que deveria ter confessado, e vou continuar andando assim, e mais do que isso, entender que o perdão é o meio, o fim é desfrutar de Deus, em comunhão com Ele, procurar aí na sua palavra essa semana, e continuar desfrutando do seu bem maior. Eu espero que cada um de vocês saia daqui uma pessoa bem-aventurada, porque não há uma bênção maior do que saber que você foi perdoado por Deus. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Bem-aventurados são aqueles que confessam e estão perdoados. Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo na tua palavra, por nos lembrar. Tem muitas coisas provavelmente que nós queremos, boas coisas até, talvez estejamos passando por problemas, dificuldades, sofrimento, mas nos ajude, se nós estamos em Cristo, se temos crido em Cristo, nos ajude a lembrar. Já temos tudo que precisamos, já temos a melhor, maior e a mais eterna bênção que poderíamos ter, que é o perdão e o que isso traz, que é relacionamento, comunhão com o Senhor. Eu peço que nos ajude a sair daqui lembrando disso, que se tiver alguém aqui que está se calando, que está escondendo de ti, que ele ou ela pare de esconder e que ele possa ou ela possa vir diante de ti e confessar e achar o Senhor novamente uma pessoa maravilhosa que o Senhor é, e não há um prazer maior do que o Senhor. O pecado não tem esse prazer, ela mente, nos ajude. Liberte qualquer um aqui que esteja preso do engano do pecado em sua vida hoje, para a tua glória, para o bem dela, para a maior felicidade dela. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Amém, amém, graças a Deus. No aviso que eu fiz, ainda restou lembrar que o próximo domingo é o Dia dos Pais. Eu gostaria de passar a palavra a Mancione para ela dar suas explicações. Vem aqui na frente, por favor. Rapidão. Boa noite, igreja. Então, eu só queria avisar que domingo, como é o Dia dos Pais, nós vamos fazer uma pequena homenagem aos pais aqui no salão térreo, né? E após o culto, é claro. E aí cada um, né, trará um pratinho de doce ou salgado, de preferência mais salgado que doce, né? Porque sempre depois do culto a gente procura uma coisa para se alimentar. Então seria aqui em comunhão, em homenagem ao Dia dos Pais, tá bom? É este o aviso. Obrigada. Irmãos, vamos cantar o hino de número 578, depois nós encerraremos o culto desta noite. Convidaria as nossas irmãs, 578, sonda-me, ó Deus.
Nós agradecemos a todos quantos vieram aqui participar conosco deste culto e desejamos a todos que tenham uma semana abençoada, protegida e guardada pelo nosso Deus. Amém. Nós vamos recitar a nossa divisa e logo após, com uma oração silenciosa, nós estamos despedidos deste culto. A divisa, leiamos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem temerei? O Senhor é fortaleza da minha vida. A quem temerei?